Imagine-se viajando pelo tempo e pelo espaço, até um canto remoto e antigo do mundo, onde duas cidades se erguiam imponentes na vastidão do Vale do Jordão: Sodoma e Gomorra. Essas cidades, ricas e prósperas, eram conhecidas não apenas por sua opulência, mas também por sua notoriedade. Sodoma e Gomorra, nomes que ecoam através dos milênios, eram mais do que simples localidades. Elas eram símbolos de excessos e decadência, destinos cobiçados por aqueles que buscavam riqueza fácil e prazeres sem limites. Situadas na região onde hoje é o Mar Morto, suas terras eram férteis e bem irrigadas, um verdadeiro oásis em meio ao deserto árido. Mas apesar de sua aparência próspera, havia algo profundamente perturbador nestas cidades. Elas estavam mergulhadas em uma escuridão moral tão densa que atraiu a atenção do próprio Criador. A história de Sodoma e Gomorra não é apenas um conto de destruição, mas uma poderosa narrativa sobre escolhas, consequências e a busca pela justiça. Nos próximos capítulos, mergulharemos nas profundezas desta história fascinante, desvendando os segredos das cidades que desafiaram os céus e pagaram o preço final por sua audácia. Prepare-se para uma jornada de reflexão e conhecimento, onde cada detalhe nos levará mais perto do entendimento das lições eternas deixadas por Sodoma e Gomorra. Mas por trás da fachada brilhante de riqueza e prosperidade, Sodoma e Gomorra escondiam uma escuridão profunda. As cidades eram conhecidas pela sua pecaminosidade desenfreada e pela completa ausência de moralidade. Suas ruas, antes movimentadas com o comércio e o convívio social, tornaram-se palco de comportamentos imorais e corruptos que corrompiam até os mais inocentes. A decadência era palpável. A ganância desenfreada e a busca incessante por prazeres carnais transformaram Sodoma e Gomorra em antros de vícios e depravação. Não havia respeito pelas leis de Deus ou pela dignidade humana. Os pobres eram oprimidos, os estrangeiros eram maltratados e a injustiça permeava todos os aspectos da vida. Imagine uma sociedade onde a compaixão era escassa, onde a bondade era uma raridade. Os relatos bíblicos nos dizem que o clamor das vítimas dessas cidades chegou aos céus, despertando a ira divina. Sodoma e Gomorra tornaram-se sinônimo de pecado extremo, com seus habitantes entregues a práticas abomináveis que desafiavam os princípios mais básicos de decência e respeito. As Escrituras mencionam que a maldade dos habitantes de Sodoma era tão grande que não se encontrava nem mesmo 10 justos entre eles. O ambiente era tão tóxico que a presença do justo Ló e sua família parecia uma gota de virtude em um oceano de iniquidade. Era como se o próprio tecido moral da sociedade estivesse se desfazendo, ameaçando corromper tudo ao seu redor. E assim, em meio a esse cenário de depravação, o destino das cidades estava selado. Os céus haviam observado por tempo demais e a hora do julgamento estava se aproximando. Mas antes que a destruição viesse, algo extraordinário estava para acontecer. A visita dos anjos, que traria não apenas um aviso, mas também uma última oportunidade de redenção. Em meio a essa escuridão moral, uma luz inesperada surgiu. Uma noite, 2 anjos, disfarçados de homens comuns, chegaram à entrada de Sodoma. Eles eram emissários divinos, enviados com uma missão que poderia alterar o curso dos acontecimentos. À primeira vista, ninguém poderia imaginar a verdadeira natureza desses visitantes celestiais. Ló, o sobrinho de Abraão, estava sentado à porta da cidade quando os viu. Movido por um senso de hospitalidade e justiça, ele se levantou e foi ao encontro dos estranhos, oferecendo-lhes abrigo em sua casa. "Venham, meus senhores, fiquem comigo esta noite", disse Ló, insistindo para que eles não pernoitassem na praça pública, onde poderiam ser vítimas da violência e corrupção reinantes. Os anjos aceitaram o convite e foram conduzidos à casa de Ló. Enquanto preparavam a refeição, um sentimento de presságio pairava no ar. Poucos sabiam os habitantes de Sodoma que sua cidade estava prestes a ser julgada. Dentro da casa de Ló, um ato de hospitalidade estava em andamento, contrastando fortemente com a hostilidade do mundo lá fora. Mas a tranquilidade não duraria. Logo, homens de toda a cidade, jovens e velhos, cercaram a casa de Ló. A multidão clamava, exigindo que os visitantes fossem entregues a eles para atos de violência abominável. A perversidade de Sodoma estava se revelando em sua forma mais crua e selvagem. Ló saiu para encontrar a multidão, fechando a porta atrás de si. Desesperado, tentou apelar para a razão e a decência dos homens de Sodoma. "Por favor, meus irmãos, não cometam essa maldade", suplicou. No entanto, suas palavras caíram em ouvidos surdos. A luxúria e a maldade haviam consumido o coração dos sodomitas.
Dentro da casa, os anjos sabiam que a situação estava prestes a se agravar. Eles não eram apenas visitantes, mas juízes divinos, prontos para executar a vontade de Deus. E assim, no meio da noite tumultuada, um plano começou a se desenrolar. Um plano que traria consigo uma advertência severa e a promessa de destruição iminente. Enquanto Ló continuava a implorar à multidão que não cometesse tal atrocidade, os anjos dentro de sua casa perceberam que precisavam intervir. Com uma força sobrenatural, eles puxaram Ló de volta para dentro e fecharam a porta. E então, em um ato de poder divino, os anjos cegaram todos os homens do lado de fora, de jovens a velhos, fazendo com que tropeçassem em confusão enquanto tentavam encontrar a porta. A cegueira temporária trouxe um breve momento de calma, mas a situação continuava crítica. Os anjos revelaram a Ló a verdadeira razão de sua visita. Estamos aqui para destruir esta cidade. O clamor contra seus habitantes tornou-se tão grande diante do Senhor que ele nos enviou para destruí-la. Era um aviso claro e urgente. Os anjos instruíram Ló a reunir sua família e deixar a cidade imediatamente, sem olhar para trás. A destruição estava iminente e não havia tempo a perder. Ló correu para avisar seus futuros genros, mas eles pensaram que ele estava brincando e não levaram suas palavras a sério. De volta a casa, os anjos apressaram Ló, sua esposa e suas filhas, insistindo para que fugissem para salvar suas vidas. Fujam por suas vidas. Não olhem para trás e não parem em lugar algum da planície. Fujam para as montanhas, ou vocês serão destruídos. Assim, enquanto a primeira luz do amanhecer começava a surgir no horizonte, Ló e sua família partiram às pressas. Era uma corrida contra o tempo, uma tentativa desesperada de escapar do julgamento divino que pairava sobre Sodoma e Gomorra. O ar estava carregado de tensão e medo. A cidade, que uma vez fervilhava de vida e pecado, estava prestes a enfrentar a ira do Todo-Poderoso. E enquanto Ló e sua família corriam em direção à segurança, o céu começava a se encher de nuvens escuras e ameaçadoras, prenunciando a devastação que estava por vir. Com o destino de Sodoma e Gomorra selado, a fuga de Ló e sua família tornou-se uma corrida frenética pela sobrevivência. Enquanto se afastavam, os anjos reforçavam a ordem divina. Não olhem para trás. Continuem em frente e não parem até estarem seguros nas montanhas. O aviso era claro e inegociável. Atrás deles, a cidade estava prestes a ser consumida pela justiça divina. A tensão era palpável. Cada passo parecia ecoar com a urgência da situação. Ló, sua esposa e suas duas filhas corriam, o coração pulsando de medo e esperança. No entanto, a esposa de Ló, em um momento de fraqueza e curiosidade, desobedeceu à instrução divina. Contra o conselho dos anjos e os apelos desesperados de Ló, ela olhou para trás, para a cidade que estava deixando. E no instante em que seus olhos se voltaram para Sodoma, ela foi transformada em uma estátua de sal. Um testemunho trágico da severidade do julgamento de Deus e da importância da obediência. Enquanto isso, o céu sobre Sodoma e Gomorra começou a se abrir, e uma chuva de fogo e enxofre desceu sobre as cidades. O rugido das chamas e o crepitar da destruição ecoavam pelo vale, consumindo tudo em seu caminho. Edifícios, ruas e vidas foram engolidos por um mar de chamas purificadoras, limpando a corrupção que havia envenenado aquele lugar. Ló e suas filhas continuaram correndo, com o som da destruição ao longe. Cada passo os afastava mais da catástrofe que havia sido desencadeada. Mas a perda de sua esposa pesava como uma sombra em seus corações. Eles não podiam parar, não podiam olhar para trás. A missão agora era sobreviver e encontrar um novo começo. Finalmente alcançaram as montanhas, exaustos e abalados. Atrás deles, o vale que antes abrigava duas cidades prósperas estava agora marcado por uma paisagem desolada e fumegante. A justiça divina havia sido executada, e Sodoma e Gomorra eram agora apenas memórias e ruínas. A história, no entanto, não termina com a destruição. O que vem a seguir é uma profunda reflexão sobre as consequências de viver em desobediência e a importância de seguir os caminhos da justiça e da fé. Com o som distante da destruição atrás deles, Ló e suas filhas encontraram refúgio nas montanhas. Ali, em meio à vastidão desolada, puderam finalmente parar e respirar. A tristeza pela perda de sua esposa e mãe era imensa, mas a necessidade de seguir em frente era ainda maior. O céu, agora claro, contrastava com a escuridão dos eventos recentes. As filhas de Ló, cientes da devastação que havia caído sobre Sodoma e Gomorra, estavam preocupadas com o futuro.
Elas acreditavam que eram as últimas sobreviventes da humanidade e, temendo que o nome de sua família fosse extinto, elaboraram um plano drástico e desolador para preservar sua linhagem. Em um ato de desespero e mal-entendido, as filhas embebedaram Loi. Em 2 noites consecutivas, cada uma deitou-se com ele sem que ele tivesse consciência do que estava acontecendo. Desse ato incestuoso, nasceram 2 filhos, Moabe e Ben-Ami, que se tornariam os antepassados dos Moabitas e Amonitas, respectivamente. Estes povos teriam, no futuro, uma história complexa e muitas vezes conturbada com os descendentes de Abraão. A narrativa de Sodoma e Gomorra não é apenas uma história de destruição, mas também de sobrevivência e as duras consequências de viver afastado dos princípios divinos. O que resta é uma advertência poderosa sobre as escolhas humanas e suas repercussões. É um convite para refletir sobre a importância da obediência, da moralidade e da justiça. Enquanto Ló e suas filhas começavam a reconstruir suas vidas nas montanhas, as ruínas fumegantes de Sodoma e Gomorra ficavam como um lembrete sombrio da ira divina. Porém, também emergia uma nova oportunidade de seguir um caminho diferente, de aprender com os erros e de buscar uma vida que honrasse a justiça e a bondade de Deus. A história de Sodoma e Gomorra é uma narrativa que ressoa através dos tempos, lembrando-nos constantemente do poder do divino, da fragilidade da vida humana e da necessidade incessante de buscar o bem em todas as circunstâncias. Enquanto Ló e suas filhas iniciavam uma nova vida nas montanhas, a história de Sodoma e Gomorra ficava gravada nas Escrituras como um poderoso testemunho do julgamento divino e das escolhas humanas. A destruição da cidade serviu como um lembrete eterno das consequências de viver em desobediência a Deus e da importância de manter-se fiel aos princípios divinos. Para nós hoje, essa narrativa traz lições valiosas. Ela nos desafia a refletir sobre nossas próprias vidas, nossas ações e as escolhas que fazemos diariamente. Como podemos garantir que estamos vivendo de maneira justa e piedosa? Quais são as áreas em nossas vidas onde precisamos buscar maior obediência e moralidade? A história de Sodoma e Gomorra também nos mostra a misericórdia de Deus, que apesar da destruição salvou Ló e sua família, oferecendo-lhes uma segunda chance. É um lembrete de que, mesmo em tempos de grande decadência, ainda há esperança para aqueles que buscam redenção e um caminho de retidão. Gostou dessa reflexão sobre a história de Sodoma e Gomorra? Inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos como este. Queremos ouvir a sua opinião. Qual você acha que é a maior lição que podemos aprender com a história de Sodoma e Gomorra? Deixe seu comentário abaixo e vamos discutir juntos. Não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas possam refletir sobre essas importantes lições. Até a próxima!